Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora Theta Healing, e hoje eu vim falar para vocês sobre o curso de Relações Mundiais, sobre a mudança que aconteceu na minha vida a partir desse módulo. Em alguns dos módulos dos cursos de Theta Healing, o Theta Healing ele é formado de módulos: DNA básico, avançado, digging, manifestação, criança arco-íris, anatomia intuitiva, doenças e desordens e outros tantos. Alguns deles eu tinha muita expectativa e alguns deles até não tinha tanta expectativa. Sobre o curso de Relações Mundiais, ele me gerava muita expectativa desde o começo. E uma das coisas que mais me tocou foi no quarto dia. Eu sabia que o quarto dia para mim de alguma forma ia ser especial. E logo na abertura, o meu professor começou a falar da Ilha dos 100 Macacos. E nesse dia em que ele estava falando da Ilha dos 100 Macacos, ali eu entendi o que significava o curso de Theta Healing Relações Mundiais. Hoje eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, voltando para casa, acabei de acabar o curso de Relações Mundiais e me pareceu bastante emblemático gravar esse vídeo aqui no aeroporto, onde todas as coisas acontecem ao mesmo tempo e onde muitas coisas engatilham a gente também ao mesmo tempo. Quando eu fui fazer a formação, o curso de Theta Healing DNA básico, a minha intenção era salvar a minha vida, que naquele momento estava caótica. E quando eu saí do curso de Theta Healing DNA básico, eu quase sofri um acidente e no meio da confusão do escapar do acidente, eu me comprometi com o criador a colocar o Theta Healing para os meus pacientes. Então, levar essa ferramenta tão fantástica para as pessoas com as quais eu trabalhava. Então, eu que era coaching, comecei a colocar o Theta Healing como uma das ferramentas que a gente usava dentro do nosso trabalho. E de repente o Theta Healing se tornou a minha principal ferramenta, por ser a ferramenta mais forte, mais poderosa, onde eu me sentia mais forte e poderosa e onde causava a maior quantidade de mudanças efetivas, eficazes e eficientes na vida das pessoas. Em seguida disso, eu continuei atendendo como terapeuta, fiz a formação em anatomia intuitiva, que era uma formação que eu esperava e não esperava muito ao mesmo tempo. Eu tinha medo dessa formação, mas eu acho que, na verdade, era a formação que eu tinha mais medo naquele momento. E a partir daquilo começou a vir pessoas que não só com problemas emocionais, problemas financeiros e amorosos, mas também começou a aparecer pacientes com verdadeiras doenças físicas graves, pacientes terminais, dificuldades realmente graves, preocupantes. E naquele momento eu já pouco trabalhava como coaching e eu trabalhava todos os dias da semana com Theta Healing, atendendo na média de 8 pacientes. 8, às vezes 9, entre 7 e 10 pacientes todos os dias. Então, para mim, era normal eu ter uma fila de espera de até 4 pacientes. E com isso eu conseguia lidar. E eu lembro que foi uma segunda-feira. Naquela segunda-feira eu estava com o celular em modo avião. Quando eu atendo, eu estou com ele em modo avião. E quando eu tirei ele do modo avião, na hora do almoço, eu tinha me servido, comecei a comer e tirei ele do modo avião. Lembrei que eu tinha esquecido ele no modo avião. Quando eu tirei ele de modo avião, vieram 8 mensagens novas, de 8 pacientes novos. E ali eu realmente me desesperei. E a comida já não desceu. E eu confesso que eu fui para o banheiro vomitar, porque eu me senti extremamente pressionada. De ter que dar conta de tudo e eu sabia que eu não seria capaz de dar conta de tudo aquilo. E naquele momento eu entendi que a única forma de eu dar conta, de eu conseguir atender a essa demanda de pacientes, era, na verdade, me tornando instrutora. E aí eu conversei com o criador e o criador me mostrou que sim, que o meu caminho era como instrutora. E como instrutora eu iria formar não só terapeutas, mas a minha função, o meu tempo divino era sobre acordar os mestres que já estavam sobre a Terra, e talvez você seja um deles. Então era não só sobre ser terapeuta,
formar terapeutas, perdão, mas também sobre formar novos instrutores, multiplicar o que a gente fazia. E foi muito forte essa sensação, essa responsabilidade que o Criador me trouxe, e ao mesmo tempo que foi forte, eu senti que eu era capaz. Fui fazer a formação de instrutora de Theta Healing DNA básico, avançado, Digging, manifestação, criança arco-íris, e agora em finalização o Você e o Criador. Então eu comecei a sentir um chamado maior ainda do que só isso, do que formar instrutores, do que formar terapeutas, do que ajudar pessoas, do que me salvar, que era meu objetivo inicial. Eu senti que de alguma forma eu precisava ajudar a trazer paz sobre a Terra, que de alguma forma eu precisava achar um jeito de ajudar o planeta a se melhorar. Veio o Você e a Terra, que é um dos módulos do Theta Healing, mas eu precisava trabalhar de alguma forma que eu ajudasse a canalizar paz para a Terra. E eu comecei a ler algumas coisas e assistir alguns vídeos. Eu tive um chamado para fazer um trabalho numa cidade distante, de resgate de muitas almas que haviam morrido num acidente. E lá nessa cidade eu tive acesso a algumas informações fantásticas, e ali eu entendi que sim, que além de eu me salvar os meus pacientes, formar instrutores e terapeutas, eu podia ajudar na Terra, eu só não sabia como. E aí eu queria fazer o curso de Theta Healing DNA Relações Mundiais, e eu tinha perdido a data. Eu conversei com o meu professor e não que não houvesse outros professores, mas o professor que eu confio de verdade, já tinha perdido a data. Há 2 semanas ele tinha dado aquele módulo. Então, como eu havia perdido, eu entrei no site americano do Instituto para ver se algum outro instrutor ia dar no 2º semestre aqui no Brasil. E para minha surpresa, naquele dia o meu professor estava publicando no site o curso de Relações Internacionais. Então eu resolvi. Aquilo foi incrível, porque eu tinha perguntado para ele 2 semanas antes e eu havia perdido a data, e naquele dia ele havia postado sobre o curso de Theta Healing Relações Mundiais. E eu tinha... Se eu tivesse olhado um dia antes, eu não teria visto o curso. E veio o curso que eu tanto queria. E nas semanas que antecederam o curso, eu tive várias crises de cura, eu tive vários processos íntimos muito fortes e que culminaram com o curso de Theta Healing Relações Mundiais. Então eu vim para São Paulo agora no começo dessa semana para fazer a formação, curso de Theta Healing Relações Mundiais, e tive uma mudança tão grande, principalmente no 4º dia. Foi uma coisa que eu realmente eu não imaginava que pudesse ser tão incrível, que pudesse ser tão forte. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o Relações Mundiais, sobre uma forma que você pode usar para colocar paz no mundo. Mas eu me comprometi a falar para vocês da Ilha dos 100 Macacos. Foi assim que a gente começou. Existiam 2 ilhas, cada uma delas tinha 100 macacos. Eles quebravam o coco e eles desperdiçavam, eles perdiam a água. Então, um dos macacos da ilha A descobriu um jeito de abrir o coco sem desperdiçar toda a água. E ele ensinou para o macaco 2, 3, 4, 5, até que ele chegou no 100º macaco. Quando ele chegou no 100º macaco, ele conseguiu modificar o consciente coletivo daquela ilha. E quando ele modificou a nuvem de pensamentos da ilha, o consciente coletivo, a energia se expande, a energia migra, ela não tem parada, essa energia foi parar na outra ilha. E o primeiro macaco da outra ilha descobriu como abrir o coco também sem desperdiçar. Então eu entendi, quando ele contou essa história, que na hora em que um de nós conseguisse entender sobre a paz mundial e colocar paz na nossa própria carne, que é o Relações Mundiais, a gente ensinaria para o 2º, 3º, 10º, 20º macaco até chegar no 100, e com isso a gente conseguiria mudar o consciente coletivo do mundo todo. Então, quando eu me modifico, eu modifico o mundo todo. No outro vídeo que eu vou gravar na sequência, eu vou falar sobre o curso especificamente do Relações Mundiais para vocês. Segue no próximo vídeo, logo aqui na sequência. Beijo, fica com Deus, tchau!